maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. É maravilhoso saber que o próprio Deus nos trouxe a este momento de estar com Ele, de parar as coisas do dia a dia e estarmos focados em louvá-lo, bendizer o seu nome e ouvir a sua voz. Por isso, aproveite esse tempo. Deixe de lado as suas tarefas, as suas preocupações, pois eu tenho certeza que Deus tem algo a lhe falar. Então, sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o 29º domingo do Tempo Comum. Tempo de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Começaremos o nosso culto ouvindo o prelúdio pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Nesse mesmo espírito de adoração, eu te convido a fechar os olhos para juntos falarmos com Deus. Bendito seja o teu nome em toda a terra, Senhor. Nós nos alegramos em vir à tua presença, pois sabemos, foi o Senhor mesmo quem nos chamou. Mesmo com as nossas falhas e limitações, o Senhor se compraz em ouvir o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso te rogamos, receba no teu trono de graça. Sabemos das nossas imperfeições, mas te amamos do fundo do nosso coração. Te pedimos isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vós que este mundo povoais, vós que ao eterno Deus cantais, rejubilai-vos no Senhor com alegria e com louvor. Este é o convite do coro Aidéa Moraes, obra adaptada a partir do Salmo de número 100, composição de Eugene Butler, nas vozes do coro, com acompanhamento da nossa querida organista Gisele Santana. Participemos em espírito de oração do canto do coral. Soberano
É momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 121, onde faremos a leitura de todo ele. Salmo muito conhecido por todos nós. Salmo de número 121, lá no Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler nos fala de um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que protege. Nós somos pecadores e temos plena consciência disso. E o nosso Deus, que é esse Deus maravilhoso, bondoso, que nos guarda, é um Deus também perdoador. Um Deus que ouve sobre a nossa transgressão e por amor, misericórdia, compaixão, apaga as nossas transgressões. Eu quero te convidar a, neste momento, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se, confesse os pecados ao Senhor e peça perdão. Bendito Deus, eterno Pai. O Senhor nos vê prostrados neste momento, pois reconhecemos as nossas falhas. Nos curvamos diante de Ti, Senhor, pois és Deus grandioso, és Deus cheio de glória, majestade, de poder. E nós sabemos que somos pequeninos e falhos, e transgredimos a Tua lei. Por isso, nesse momento, Te confessamos os nossos pecados, pois sabemos que eles nos separam de Ti, ferem a Tua santidade. Te clamamos por perdão, Senhor. Tende misericórdia de nós, apaga as nossas transgressões. Não podemos viver longe de Ti, nem queremos Te desagradar. Ainda que sejamos inclinados ao erro, queremos lutar. Queremos, Senhor Deus, o discernimento através do Espírito Santo para não cair em tentação novamente. Ajuda-nos, Pai. Fortaleça-nos, Senhor Deus, para fugirmos do mal. Te agradecemos, pois sabemos, o Senhor não despreza coração contrito, nem tampouco tapa os ouvidos ante a nossa confissão. O Senhor nos perdoa e te bendizemos por isso. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, pelos teus filhos que sofrem, que enfrentam dificuldades, que passam por problemas dos mais variados. Todos, Senhor Deus, a uma sabem, dependemos de Ti. Por isso te rogamos, vem em nosso auxílio, estende-nos a mão e nos retira, Senhor Deus, do lamaçal. Coloca-nos, ó Pai, os pés sobre rocha firme. Confiamos em Ti plenamente e recorremos a Ti em oração. É o nosso pedido, cheio de fé e gratidão, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Eis a prece entoada pelo coro Aideia Moraes, obra de Werner Geyer, adaptada do Salmo de número 142, nas vozes do nosso coro, com acompanhamento da organista Gisele Santana. Deixa
Salmo começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É nele que cremos, é nele que confiamos, é nele que depositamos toda a nossa esperança. E nos alegra poder participar do seu reino. Imagine um Deus que não precisa de nada, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos livra de todo o mal e de todo o perigo, nos dá o privilégio de participar do seu reino, de participar das suas coisas das mais variadas maneiras. E também trazendo dízimos e ofertas a ele. Você está vendo aí na sua tela como você pode participar desse momento tão importante na vida da igreja de forma muito segura, através do Pix, transferência ou depósito. Você faz isso com toda a segurança aí onde você está e abençoa o reino de Deus, participando assim da expansão e da proclamação do Evangelho. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome por tudo que tens feito nas nossas vidas. Não conseguimos imaginar um segundo sem a sua proteção, sem o seu cuidado. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos e muito mais do que sonhamos. Tem ido muito além do que podemos imaginar. E o Senhor faz isso por amor. E nós também te amamos. Por isso queremos nos dedicar a ti de corpo e alma. Queremos não somente lhe dar o nosso tempo, não somente os nossos dons, mas também compartilhar os nossos recursos. Por isso te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Nós estamos abrindo juntos no Novo Testamento. Estamos visitando os Evangelhos, particularmente o Evangelho de Lucas. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o livro de Lucas e nele o capítulo de número 11. Nós vamos ler em Lucas 11 o trecho compreendido entre os versículos de número 5 e 10. Estamos juntos no Novo Testamento. Estamos no Evangelho de Lucas, estamos lendo no capítulo 11 o trecho que vai do versículo 5 ao 10, palavra que diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer? E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. O texto que lemos é uma conhecida parábola de Jesus, um mestre inigualável no uso deste recurso didático. Sim, as parábolas são ferramentas empregadas para comunicar lições. É uma forma em que pequenas histórias retiradas do cotidiano, de imagens que são comuns à rotina, ao dia a dia dos interlocutores, funcionam como veículos através dos quais ensinamentos são comunicados. Nesse sentido, as parábolas muito se assemelham às fábulas, que são também historietas, histórias pequenas e que são aplicadas para a transmissão de ensinamentos. Acho que a grande diferença é que nas fábulas, frequentemente, nós transitamos na esfera do fantástico. Nas fábulas, os animais falam, se comportam como se gente fossem. E, no caso das parábolas, não estamos na esfera do fantástico, estamos na esfera do real e mais, do ordinário. É bem verdade que o ordinário do povo dos tempos da Bíblia é bem diverso daquele a que nós estamos habituados. Afinal, estamos falando de um povo, de uma cultura
cultura que se distanciou significativamente de nós, tanto no tempo quanto no espaço. Mas a situação de que fala-nos esta parábola não é tão difícil de imaginar e diria até mais, é bem fácil nos reconhecermos dentro dessa cena, da dinâmica desses acontecimentos. Mas para tal, é preciso reconstruí-los. Quando nós fazemos a mera leitura do texto, os eventos se passam de uma forma muito acelerada e nem sempre nós temos condição de construirmos na mente aquelas imagens. E é deveras importante fazê-lo para conseguirmos então penetrar no espírito desse relato. Bom, o texto nos fala de um certo chefe de família que está recolhido na sua casa altas horas da noite. O texto, inclusive, faz menção a meia-noite, expressão que literalmente significaria metade da noite. Essa expressão funciona de forma bastante literal na dinâmica da vida ordinária daquele povo, que está situado muitos séculos antes do advento da eletricidade. No mundo antigo, quando por volta das 6 horas da tarde o sol ia baixando no poente e a escuridão se espraiava sobre a terra, as pessoas se recolhiam às suas casas e as atividades não podiam continuar, elas tinham de ser interrompidas, afinal, no escuro não há como trabalhar. Ou seja, as pessoas se recolhiam muito mais cedo. E quando falamos da meia-noite, estamos mais ou menos na metade da noite, já que a noite começa por volta das 6 da tarde e termina por volta das 6 da manhã. Estamos, portanto, falando de alguém que já vai pela metade da noite recolhido com a sua família e dormindo, e isto num ambiente onde há crianças envolvidas. O texto fala de filhos e fala no plural. E precisamos imaginar também que, quando se tratam de residências do Antigo Oriente, não estamos nos referindo a residências nos moldes daquelas a que ordinariamente estamos habituados hoje. As casas eram muito pequenas, de estrutura muito rudimentar. Frequentemente possuíam apenas um único cômodo que funcionava como sala de estar, como dormitório, ou seja, está toda a família ali confinada naquele ambiente pequeno, altas horas da noite, todos adormecidos e de repente alguém bate-lhes a porta. É o tipo de situação em que nós já despertamos sobressaltados. Você já recebeu um telefonema no meio da madrugada? Bom, a sensação é a mesma. Boa coisa não advém daí. E o fato é que esta importunação vem da parte de um amigo, que chega àquela hora tão inusitada para dizer: olha, eu acabo de receber um hóspede comigo e ele não estava previsto por mim. E agora eu me vejo obrigado a acolhê-lo, mas eu estava desprevenido e não tenho nada que possa lhe oferecer. Para nós, talvez, isso não gerasse tanta preocupação assim. Afinal, é uma situação compreensível, imprevista, mas precisamos ter em mente que quando tratamos do Antigo Oriente, estamos falando de um cenário cultural em que a hospitalidade é regida por tradições muito fortes, por certos protocolos que são vistos quase como que dotados de um valor sagrado. Não se pode violar esses preceitos, não de maneira impune. Portanto, este sujeito está numa saia justa de fato. Ele precisa prover acolhimento a alguém que chega à sua casa, mas ele não tem recursos para fazê-lo. Então bate à porta do amigo para que o assista. Esse amigo agora vive um dilema. O que ele faz? Se ele não atender logo a porta,
talvez as crianças venham acordar, a esposa vá se aborrecer, o desconforto vai se instaurar, mas ele de fato não está desejoso por fazê-lo, porque aquela situação é muito incômoda, é muito inconveniente. E agora, ele atende ou não atende? Bom, Jesus diz o seguinte: ele atenderá. E Jesus diz isso baseado em duas hipóteses. Ou atenderá pela força da amizade, ou atenderá para se livrar da importunação. A amizade impõe certos constrangimentos. Talvez aquele sujeito pensasse: bom, o indivíduo é meu amigo, eu já contei com ele em outras situações, posso vir a necessitar dele no futuro, vejo-me obrigado a atendê-lo, ainda que isso me imponha desconforto e eu não queira fazê-lo. Esse seria um dos motivos. Uma outra perspectiva é que ele queira se livrar da importunação. Se eu não levantar agora, ele vai acabar acordando a minha esposa, vai acordar as minhas crianças, que vão chorar e demorar para voltar a dormir. Amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar e não terei descansado o suficiente. Bom, Jesus diz, ele vai atender. Seja pelo constrangimento decorrente da amizade, seja para se livrar da importunação, ele vai atender. Então diz Jesus: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E logo entendemos que Jesus está estabelecendo uma conexão entre a parábola e a prática da oração. Mas ficamos meio confusos porque parece que, ao nos dirigirmos a Deus, a nossa expectativa não deve ser que Ele nos atenda, seja por constrangimento ou para livrar-se de importunação. E, de fato, essa expectativa seria totalmente descabida. Deus não pode ser constrangido pelo que ou por quem quer que seja, não o Deus soberano. Da mesma forma, também não pode ser importunado, muito menos por nós. Quem de nós seria capaz de impor a Deus qualquer tipo de constrangimento ou importunação, tão diminutos ou mesmo insignificantes como somos, diante da sua grandeza e soberana majestade? Ora, não se trata disto. O que Jesus está nos propondo aqui é um ensino por meio do contraste. E isso fica mais evidente quando apreciamos a sequência do texto, a partir do versículo 11, em que Jesus indaga: ora, quem entre vocês seria capaz de, diante de um filho que pede um peixe, entregar-lhe uma cobra? Ou ainda, diante de um filho que pede um pão, dar-lhe uma pedra? Se vocês que são maus, porque são imperfeitos, falhos, pecadores, se vocês que são como são, se veem incapazes de negar um bem a um filho, de fazer-lhe um mal em paga de um bem, ora, quanto mais o Pai Celestial, que é bom em sua essência, que é perfeito e santo, que é a fonte de todo bem, que é o Deus amor, o Pai sobremodo amoroso e que ama numa medida que não se pode conceber. Quanto mais excelentes bênçãos Ele não dará àqueles que o buscam? Ora, o que Jesus está dizendo é: se por um lado é seguro que aquele amigo inconveniente e importuno será atendido, muito mais seguro é que você seja atendido pelo Pai Celestial, que é motivado por algo infinitamente mais elevado que o constrangimento da amizade ou a força da importunação. Porque o que move o coração de Deus é o próprio amor, sua essência e natureza mesma.
Essa palavra, portanto, que recebe a igreja da parte do próprio Senhor Jesus, é um veemente apelo para que busquemos a Deus e façamos-lo por meio da oração. Ele que é a fonte única de toda boa dádiva e de todo dom perfeito e que sempre se mostra tão disposto e acessível a coroar-nos com toda a sorte de graça para o nosso bem, mas para a sua alegria também. Portanto, busque a Deus, peça-lhe, coloque-se diante dele com as suas súplicas e faça-o na certeza da resposta fiel que é exercida em misericórdia e amor. E assim, seja muito feliz. Esse é o apelo do Evangelho ao seu coração. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações, queremos destacar que no dia 31 de outubro nós estaremos reunidos aqui. Teremos a alegria de acolher o Presbitério do Rio de Janeiro, histórico concílio que deu origem à nossa denominação, que jurisdiciona 9 igrejas da nossa região, incluindo-se a Igreja Presbiteriana de Copacabana. O presbitério, todos os anos, nesta mesma data, promove a celebração do culto da fraternidade, marcando o dia da Reforma Protestante. Sim, o dia 31 de outubro é uma data cara a todos nós que somos de tradição reformada, pois foi precisamente nessa data, no ano de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou às portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses de protesto contra aquilo que entendia serem descaminhos na igreja de seu tempo, deflagrando um movimento que reverbera até hoje, do qual nós somos herdeiros também. Vamos acolher o presbitério, junto com ele o grande coral do PRJN, reunindo coros e organistas das igrejas jurisdicionadas. Vamos receber como pregador especialmente designado pelo concílio para essa ocasião o vice-presidente do Presbitério do Rio de Janeiro, o reverendo Cid Pereira Caldas. Será uma bênção, uma oportunidade para que toda a família da fé se veja reunida e desfrutando desse espírito festivo e partilhando essa mútua edificação que só mesmo no seio da família da fé podemos experimentar. Venha estar conosco, dia 31 de outubro, às 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Eu estarei por aqui e eu vou esperar por você. E a nossa série de concertos Arte na Igreja, neste mês da Reforma, nos brinda com um espetáculo muito especial. Dia 23 de outubro, quinta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui recebendo a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro. O coro sinfônico, o coro de câmara, os solistas especialmente convidados para esse espetáculo, em que vamos ouvir 2 lindíssimos Te Deum, um de Henry Purcell e outro de George Frederick Handel. Vai ser um espetáculo belíssimo, sob a regência do maestro Jesus Figueiredo, com a participação do organista Rafael Simonati, e você é nosso convidado mais que especial para sentar-se conosco na primeira fila e desfrutar de tudo isso de forma inteiramente gratuita. Sim, a proposta fundamental dessa nossa programação de concertos musicais é aproximar a grande música do grande público. Apenas sugerimos àqueles que vêm estar conosco que tragam consigo 1 quilo de alimento não perecível. Não é um ingresso obrigatório, é um ingresso sugerido, porque esta nossa ação tem também uma finalidade social. Estaremos reunindo recursos para abençoar uma instituição apoiada pela igreja. E você, vindo estar conosco, além de desfrutar, portanto, de uma noite de arte, de beleza, de boa música, ainda terá a oportunidade de estender a mão para quem precisa e fazer a diferença na vida de alguém. O espetáculo é para todas as idades, para toda a família, portanto, traga familiares, traga amigos, traga convidados e divida com eles esse momento tão especial. Dia 23 de outubro, portanto, quinta-feira, a partir das 7 da noite, Arte na Igreja, com a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana.
E no último domingo, dia 12 de outubro de 2025, na liturgia matutina, no culto dominical das 10 horas e 30 minutos, tivemos a alegria de participar do ato de recepção de novos membros, em que acolhemos 2 novos irmãos ao rol da nossa comunidade de fé, a saber, pai e filho, o Luiz Felipe Palma Costa Soares e o Luiz Henrique Vaz da Bez Palma Soares, ambos já frequentando a nossa igreja há um bocado de tempo, o filhão já integrado à nossa escola bíblica dominical de crianças e adolescentes, ambos já convictos de que este é o lugar que Deus escolheu para pousarem e, estando conosco, vão ladeando com a gente nessa caminhada de fé, de devoção, de serviço ao reino de Deus, recebidos como foram, como verdadeiros presentes vivos que colhemos das mãos do Senhor. Demos as boas-vindas a esses que chegam e frisamos, há um lugar também para você. Venha estar conosco, venha fazer parte desta família na fé, venha somar-se às nossas fileiras e colher toda a sorte de bênçãos que só mesmo entre elas nós podemos vivenciar. E no sábado, dia 11 de outubro, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, comemorando seu 112º aniversário, promoveu para nosso deleite um passeio agradabilíssimo ao município de Miguel Pereira, na região serrana. Ali nós andamos de trenzinho, nós visitamos o Lago Javari, nós conhecemos a Rua Coberta, a Rua Torta, almoçamos juntos. Foi um dia muito especial, muito agradável, em que tivemos a oportunidade de estreitar os laços e desfrutar intensamente essa comunhão maravilhosa que perpassa todo o povo de Deus. E fica o ensejo para que você, numa próxima oportunidade, esteja também conosco. Afinal, no seio dessa família, há um lugar para você também. Chegamos ao final da celebração, eu convido você a orarmos como aprendemos de Jesus. Nós vamos evocando as palavras recebidas do nosso bom mestre, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.